tua Bíblia em Daniel, no capítulo 1. Eu vou tentar ser bem rápido, tá, gente? Escute o que o pastor falou. Eu vou tentar, tá bom? Botei até uma plaquinha para mim aqui, ó. Deus seja conosco. Daniel, capítulo 1. Coloca para a gente aí o texto bíblico. E você que achou já pode ficar de pé. Nós tivemos sexta-feira uma vigília poderosa dos gaditas aqui, ou na direção dos gaditas. Quem não veio perdeu a chance de ser avivado em Deus, de receber uma palavra cheia da graça de Deus, do trono de Deus. Daniel capítulo 1. Então, próxima vez que você vê, tem uma vigília, venha. Tem gente que gosta de ir para a vigília de outra igreja, marca uma mini vigília na sua igreja, não chega. Eu não tomei o remédio hoje não, gente. Segura aí. Ai, a gente vai ficando velho, gente. No terceiro ano do governo. Eita, de Joaquim? É de Joaquim. Tá aqui, ó. Rei de Judá. O rei Nabucodonosor. Que versão é essa, gente? Deus te ama, Deus te abençoe. Obrigado, gente. Oxi. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa dos tesouros do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeitos físicos, de boa aparência. Um monte aqui já rodava, gente. Vamos lá. Jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos e inteligentes, mas um monte aqui ia ser promovido só por causa da inteligência, que dominasse os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele deveria ensinar-lhes as línguas e a literatura dos babilônios. Pode parar por aí. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir que a tua graça nos alcance nessa da minha comunicação, que é natural. De uma forma sobrenatural, o teu Espírito comece a discernir, ó Deus, no coração e nas mentes, ó Deus, dos teus filhos que estão aqui. Nós cremos, ó Deus, que esta noite é uma noite para marcar a história desta casa, para marcar a história dos filhos que aqui chegaram. Então faz a tua obra nesse lugar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar. Nós estamos diante de um acontecimento que é bem conhecido. É quando Judá cai pelas mãos do rei de Nabucodonosor, rei da Síria, e Joaquim perde o reinado. E é interessante que Deus entrega Judá às mãos do rei da Síria. E aí o rei da Síria faz algumas considerações, faz alguns pedidos ao chefe dos oficiais para que ele levasse diante dele, ou para Babilônia, alguns jovens. Quando eu estava lendo esse texto, algumas coisas vieram à minha mente. Vê se não é parecido com aquilo que a gente está vivendo hoje.
existe na sociedade, existe no mundo, uma ordem dada pelo inferno para arrebatar os nossos jovens. E é interessante que quando ele começa a, quando ele diz como seriam esses jovens que ele queriam na sua corte, ele especifica uma classe de jovens que nós temos dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Ele diz que ele quer jovens sem defeitos físicos e de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem vários campos de conhecimentos. Em outras palavras, o rei está dizendo assim: tragam para mim a nata da juventude, o que se tem de melhor em Judá, o que se tem de melhor em Israel. Eu quero no meu palácio, me servindo, aquilo que se tem de melhor. Hoje, a sociedade trabalha de uma maneira forte sobre a vida dos nossos jovens. Eles querem exatamente os mais bonitos, os mais inteligentes, eles querem os mais cultos. E eu quero profetizar, e eu já declaro isso, que na IA de Prainha está cheio deles. Os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais cultos, são esses que o rei decide levar para ele. Qual a intenção, pastor? Porque ele sabia que se ele levasse um velho como Robson, cheio de mania e cheio de entrave, dificilmente essa aprendizagem, dificilmente esse processo de mudança de cultura seria bem sucedido. Agora, se ele leva os jovens, ele ia ter condição de implantar a cultura babilônica nos jovens, para que os jovens passassem a perdessem a sua identidade de jovens de Israel ou de Judá para jovens babilônicos. Eu quero dizer uma coisa para você, jovem, por isso que eu falei que ia começar que ia pregar para os jovens hoje também, que daqui a pouco a gente vai para a igreja. Você é um daqueles que o mundo e o inferno está de olho. Eu venho hoje como um profeta dizer e alertá-los para isso. Você é um daqueles que contém as especificações que o mundo anseia e deseja trazer para o lado dele. É por isso que você precisa manter a sua vida em Deus, que você não pode olhar para a esquerda nem para a direita e muito menos se moldar a esse mundo. Babilônia quis moldar os jovens na sua cultura, na sua forma de falar, na sua forma de instruir. E eu quero profetizar que o mundo não moldará os jovens da IA de Prainha, que o mundo não moldará as nossas crianças, que essa sociedade não moldará os nossos filhos, porque nós temos um molde, e o nosso molde é a imagem e semelhança daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, o Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor por conta disso? Eles querem os mais bonitos. Você já viu que são os mais bonitos que estão se pervertendo? Você já viu que são os mais inteligentes que estão se perdendo? Você já viu aqueles que quando chegam na faculdade você fala: agora vai, meu filho chegou na faculdade, agora vai, minha filha chegou na faculdade. E aí passa um semestre, 2 semestres, ele sai da igreja. Porque Babilônia tem intenção, o mundo tem intenção de corromper aqueles que foram chamados desde o ventre. Se você está do lado de um jovem e fala assim: você tem um propósito desde o ventre. Mas olha no olho dele, fala isso mesmo: existe um propósito desde o ventre. E é por isso que parece que para você as coisas são mais difíceis. E é por isso que parece que para os jovens as coisas são mais complicadas. E é por isso que parece que para os jovens as coisas são mais embaçadas quando eles tentam fazer aquilo que Deus quer, porque o mundo quer provar para ver se o seu coração está mesmo em Deus. Porque se o seu coração está em Deus, o mundo sabe que não há ouro, não há oferta, não há nada que vá te tirar do caminho. Mas se o seu coração não estiver em Deus, o mundo vai descobrir uma fraqueza, vai descobrir uma predisposição, vai descobrir um desejo e vai te fazer fartar disso. E aí a vida vai ser mais fácil, a aceitação vai ser mais fácil.
Fazer amigos vai ficar mais fácil. Conhecer as mulheres vai ficar mais fácil. Conhecer os rapazes vai ficar mais fácil. Mas vai perder a alma. Entenda que o rei tem um direcionamento. E isso acontece no Velho Testamento, gente. Olha como é que a sociedade não mudou, como o diabo ele é milenar e ele não mudou o seu modo de agir e de interferir no propósito da igreja. Já lá na Babilônia, o rei tem uma ideia, ele tem uma visão de que se ele traz os mais bonitos, se ele traz os mais capacitados, se ele traz os mais inteligentes, se ele traz os mais cultos, se ele traz os mais importantes, que esses homens, eles dizem que ele queria os da nobreza. Eles não queriam qualquer um, não. A ordem foi o seguinte: vai lá e pega os da nobreza. E eu estou olhando para cá, para jovens que já fazem parte da nobreza. Porque são príncipes, filhos de príncipe, filho do príncipe da paz. Porque são filhos do todo-poderoso Deus. E ele dá uma ordem: vai lá nesses aí. Eu não quero aqueles que não vão influenciar. Eu não quero aqueles que não têm a capacidade de ser sal aonde o ambiente é podre. Eu não quero aqueles que não têm a capacidade de clarear no lugar que é escuro. Eu quero os que são sal e luz. Eu quero os melhores. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te dotou de habilidades, mas não é só para você se dar bem na sua vida, não. Fala para ele aí. É porque tem um propósito na sua prosperidade. Eu quero profetizar que os nossos jovens serão prósperos. Eu quero profetizar que os nossos filhos serão prósperos. Os nossos filhos terão e viverão vida que nós não temos, que nós não conseguimos. Os nossos jovens gozarão daquilo que nós nem imaginamos gozar. Os nossos jovens viverão uma história, viverão uma vida daquelas que nós nem nos nossos melhores sonhos, porque os nossos jovens recebem hoje uma cobertura da igreja, um poder do Espírito Santo de Deus, para dizer uma coisa: ei, eu vos escrevi porque sois fortes, porque já vencestes o maligno. Você crê nisso? Aplauda o Senhor e profetiza sobre a vida dos jovens. Profetiza aí, abre a tua boca. Eu profetizo salvação, eu profetizo resiliência, eu profetizo graça, eu profetizo sobre a vida dos nossos jovens. Harabachorias. Daniel e seus amigos foram escolhidos. Eu poderia ficar só nisso aqui. Daniel e seus amigos foram escolhidos porque eles tinham essas qualidades, eles tinham essas qualificações. E a ideia era que eles fossem moldados aos costumes babilônicos. As pessoas iriam dizer a eles o tempo todo como eles deveriam agir, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam pensar, o que eles deveriam ser, como se vestiriam e como se trajariam em um outro país. Deixa eu te falar uma coisa. É desse jeito que a sociedade quer os nossos jovens. A sociedade quer dizer o que é bom vestir, quer dizer o que é bom beber, quer dizer o que é bom escutar, quer dizer o que é bom falar. A sociedade está dizendo aí para os nossos jovens: não, agora você pode ser o que você quiser. Nada disso. Jesus criou macho e fêmea. Goste quem? Goste ou não, mas pastor, é radical. Não, Deus criou macho e fêmea. Se você quiser escolher alguma coisa para ser, seja filho de Deus, seja cheio do Espírito Santo, se você quiser escolher alguma coisa para ser, seja aquele que aonde chega as trevas se abatem. Se você quiser escolher alguma coisa para ser, seja aquela mulher que quando fala, a sabedoria está ali. Seja aquele homem que quando abençoa, que quando ora, a cura acontece. Se vocês quiserem escolher alguma coisa para ser, seja aquele que quando chega no grupo do futebol, as pessoas falam: não vamos falar palavrão não, porque chegou o crente, ele joga a bola com a gente, mas a santidade que ele carrega não nos permite viver, ou agir, ou falar como a gente fala no mundo. Se você quiser ser o que você quiser, seja uma pessoa que influencia para melhor. A sociedade está tentando roubar a capacidade dos nossos jovens, das nossas crianças, de serem aquilo que Deus projetou para elas serem, daquilo que Deus projetou para que elas façam. É por isso que o jovem precisa entender
game over para o mundo. O jovem precisa entender que não dá para andar pé na esquerda, no domingo está no culto e na segunda-feira está na resenha. O jovem precisa entender que não pode ter 2 tipos de WhatsApp no telefone. O jovem precisa entender que não pode ter 2 tipos de guarda-roupa. A roupa que anda no mundo e a roupa que vem para a igreja. O jovem precisa entender que não pode ter 2 tipos de palavras. Ah, não, na igreja eu não falo palavrão, mas aqui no jogo online, aqui conversando com os meus amigos, eu solto uns de vez em quando. Vocês foram chamados para serem separados, para serem santos. Existe um propósito, existe uma determinação de Deus sobre a tua vida. E eu vou te dizer uma coisa aqui. Harabaxeira. Eu fui de uma época que diziam: as crianças são a igreja do futuro. Também escutei uma época que os jovens são a igreja do futuro. Mas o que eu percebo hoje é que nós somos, que os jovens são a igreja de hoje. Uma igreja sem jovem é uma igreja sem vibração. Uma igreja sem jovem é uma igreja sem esse vucu-vucu de segunda está no lugar, terça está no outro, quarta está no outro, na quinta está no outro. E eles não se cansam não, porque, graças a Deus, eles são jovens, né? Nossa coluna já não ajuda mais, a gente está em vários lugares, ao mesmo tempo e não sentir, né? Eu queria dizer para os jovens que vocês não são a igreja do futuro, que vocês não precisam esperar o pastor Robson jubilar ou morrer para serem como tochas nesse lugar. Vocês não precisam esperar a irmã Avelina ou a irmã Claudineia parar de ser uma intercessora para você se levantar como intercessor. Não é? É agora, é hoje. Deus nos chamou para esse tempo. Pastor, mas é difícil. Vem para perto do altar. Aceita ser moldado. Aceita ser trabalhado. Pastor, eu caí. Se levanta no nome de Jesus. Mas não se amoldem ao mundo. A igreja não tem medo de casas de demônios que são inauguradas ou abertas. A igreja do Senhor prevalece. Eu não me preocupo. A gente canta que o Coliseu não parou a igreja. A gente canta que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mas uma coisa eu sei: quando Deus permite que a igreja viva um tempo diferente, é porque Ele quer mostrar, é porque Ele quer ensinar, é porque Ele quer fortalecer. Diga para o teu irmão assim: se prepare, Deus vai te fortalecer. Você vai ser luz, você vai ser sal. E quem chegar perto de você vai ficar salgado. Quem chegar perto de você vai ser iluminado. Você vai continuar sendo a influência de Deus. Mas por que isso, pastor? Porque você é peregrino. Em outras palavras, peregrino é aquele que anda por uma terra, que viaja, que está num lugar, mas não é daquele lugar. Nós somos esses. Desculpe te frustrar hoje, mas você está juntando tesouros para cá, você está perdendo tempo. Se você trabalha tanto que não tem tempo de servir na igreja, não tem tempo de falar do amor de Deus para alguém, você está perdendo tempo. Se você estuda tanto que não tem tempo de compartilhar o amor de Deus para alguém, você está perdendo tempo. Você precisa se preparar para a caminhada que você está passando, que está vivendo. Nós somos peregrinos e precisa cooptar outras pessoas para caminhar com você. Muito chato vai ser chegar no céu, não achar o seu melhor amigo, que você teve a oportunidade de falar de Jesus para ele todo dia, trabalhava com você, estudava com você,
Mas como você era 007, conhecia a palavra e quando estava perto do arrebatamento se arrependeu e foi, porque a graça é isso, foi isso para o ladrão que estava na cruz, né? Hoje mesmo, é agora mesmo que você vai. Muito chato vai ser chegar no céu e não encontrar a sua irmã que você não fala com ela, não encontrar um familiar seu que você não respeita, que ele não encontrou Jesus porque não enxergava Jesus Cristo aí em você. Nós somos peregrinos na terra. Nós carregamos um brilho da parte de Deus. E nós precisamos entender que o nosso propósito é levar outros. Você conhece alguém que precisa ir para o céu? Você conhece alguém que precisa ir para o céu? Seu propósito é levar ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. A verdade é que nós somos peregrinos. Em 1 Pedro 2,11 vai dizer assim: amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha aqui, está escrito em 1 Pedro: você não é daqui. A gente canta isso: eu não sou daqui, para casa voltarei, né? Não é isso que a gente canta? Nós não somos daqui. E é por isso que a nossa crença não pode ser moldada pela filosofia ou pelo entendimento do mundo aqui. Porque aquilo que é espírito discerne espiritualmente. Mas existe uma necessidade de se abster. O que é se abster? É chegar para longe. Quem gosta de jiló aqui? Quem não gosta de jiló na comida? Quem não gosta? Quando você vê lá aquela travessa de jiló na mesa, quem não gosta de jiló, o que faz? E quando a mãe, minha mãe não fazia isso não, gente, bota no prato e fala assim: tem que comer porque é bom. Quem já viveu isso, né? Tem que comer porque é bom. Quem não gosta de jiló, coloca jiló no prato. O que faz nesse momento? Ele se abstém de comer o jiló. Ele abre mão de experimentar uma iguaria deliciosa. Eu como jiló, gente. Eu gosto, mas eu confesso, tem coisas mais gostosas, tá? Eu não trocaria um prato de jiló por um prato de picanha, não, gente. Mas há quem diga que troca. Fritinho? Duvido. Esse aí, no final do culto, fica aqui que eu vou orar. Vou impor as mãos. Porque isso aí entendeu que a vida tem que ser amarga. A vida é doce. Jesus é doce como mel, já dizia Rebanhão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você não gosta de alguma coisa, você se abstém com facilidade. Não gosto de jiló, não coloco jiló. Não é assim? Agora, quem aqui não pode comer açúcar? Ingerir açúcar por conta de diabetes, essas coisas assim. Quem aqui? Levanta a mão, gente. Não pode, né? Então presta atenção aqui. Açúcar é ruim, gente? É mais difícil se abster do açúcar ou do jiló? Para quem gosta de açúcar, até acostumar, sofre. É uma luta, né? Desesperadora. Mas ela entende que se ela comer açúcar, ela vai morrer. Então, ela se abstém daquilo que ela gosta. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos. Está dizendo o seguinte: como vocês não são desse mundo, eu insisto. Eu estou pedindo para que vocês observem isso novamente. Se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Os desejos carnais, eles são na sua maioria prazerosos. Então, a carta, a 1 Pedro está dizendo o seguinte: você vai precisar
entender uma coisa, que você vai ter que aprender a se abster ou abrir mão daquilo que lhe dá prazer. Dá um toque no teu irmão assim, complicou. Porque eu cedo facinho para aquilo que me dá prazer. Para aquilo que me dá prazer, eu nem penso duas vezes. Eu já, né? E eu poderia dar um monte de exemplo aqui. Quem gosta de fofocar, tem prazer em falar do outro. Queima a língua, queima o celular, queima tudo, Jesus. Então, como vive um crente transformado em Deus? Ele sabe que o desejo de fofocar lhe dá prazer, mas como ele é peregrino e ele quer ir para o céu, ele abre mão de fazer a fofoca. Procurando palavras. Então, se você se autoconhecendo, como essa sociedade ensina que você precisa se autoconhecer, sabe que o seu fraco é a fofoca, o Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo não precisa levantar nenhum profeta para dizer que o teu problema é a fofoca. Você já sabe. E aí o que você faz? Faz o que está em 1 Pedro 2,11. Eu me abstenho do desejo que é carnal, que guerria, que faz guerra contra a minha alma, porque a alma faz oposição ao Espírito. Você já percebeu que quando vem uma palavra do Espírito Santo, quando vem alguma coisa, isso acontece muito aqui no altar, quando alguém está pregando alguma coisa, e o Espírito Santo comunica dentro de você, automaticamente a sua alma diz assim, mas isso não é bem assim. Só acontece comigo isso, gente? Pensei que só eu tinha alma. Não, pastor, está sendo radical. Essa irmã aí está sendo radical. Não é por esse lado, não. Por quê? A alma, ela guerreia contra o Espírito o tempo todo. E aí, a gente canta todo dia, mas a gente esquece, né? A gente esquece de praticar, que é, e reina o Espírito sobre a carne. E a gente canta, então, liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. E a gente diz, se você não estiver aqui, se você estiver aqui, eu venço o pecado. Né? Só que a gente canta isso, imaginando que o tempo todo, a guerra vai ser feita dentro do culto. Ou vai ser feita num ambiente controlado de um encontro. Ou vai ser feita num ambiente controlado de uma célula. Não. A guerra do espírito e a alma, ela acontece todo dia, o dia inteiro. E lá não tem um pastor, lá não tem um líder. Lá não tem a irmã de oração que você recorre. Lá não tem o guru que você recorre. Então o que tem? Tem você aprendendo a lutar e entendendo que a palavra é capaz de transformar diferença em você. E primeira vez, se abstenha, abre mão, sai de perto, abre mão disso, foge disso, isso não é para você. O Espírito, ele toda hora sinaliza e a gente vai. O Espírito fala e a gente vai. E quando o Espírito diz assim, olha, ora por ele, a gente trava. Mas quando a alma diz, fala mal dela, a gente vai. Eu preciso entender que eu sou peregrino, e se sou estrangeiro, e se quero voltar para a minha pátria, eu preciso lutar contra a minha alma. Diga assim, teu irmão, está inaugurada a temporada de luta contra a sua alma. Deixa o Espírito prevalecer, querido.
Dê voz ao Espírito, dê ouvido ao Espírito. Ou se alimente do Espírito, ei, se aproxima daquilo que é espiritual, ei, abre mão daquilo que é carnal e chega perto daquilo que é espiritual, querido. Para com esse negócio, a gente tem que ficar pedindo pelo amor de Deus para você fazer um jejum. Jejue! Para desse negócio de pedir pelo amor de Deus para você orar. Ore! Vamos parar com esse negócio de pedir pelo amor de Deus para ler a Bíblia. Leia a Bíblia, querido! Esses são os alimentos da alma, do Espírito. Os alimentos da alma é podridão. Mas vamos para frente. O mundo. Mas a pergunta é, dentro disso, se imitarmos ao mundo, quem imitará Jesus? Quem imitará Jesus? A palavra diz que nós somos imitadores de Cristo. Mas a nossa alma está gritando todo dia, imite o mundo. Grave os vídeos.
Senhor dos Reis é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes, e o designou governante de toda a província da Babilônia, e encarregou de todos os sábios da província. Isso aqui é quando Daniel interpreta um sonho. Daniel interpreta um sonho para o rei. E aí o rei fica tão impactado que promove Daniel a um outro status. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não podemos impactar o mundo, ou impactar essa geração, ou impactar o nosso vizinho. Eu começo dizendo isso. Nós não podemos impactar o nosso vizinho, ou a pessoa que mora dentro da nossa casa, se Deus não estiver dentro de nós. Porque se a gente fizer com as nossas forças, no dia que a gente não estiver bem, essa pessoa vai conhecer a pior versão da gente. Aí vai dizer, desculpa, eu não estou bem. Não é assim que a gente faz? Mas se a gente tem Deus, mesmo nos dias que a gente não está bem, o Espírito Santo nos permite, nos carrega de uma forma tão poderosa, que a gente fala, ufa, nem sei como é que eu passei por esse dia. Eu só impacto as pessoas que estão perto de mim, quando eu consigo agir, ou reagir, totalmente diferente de como o mundo reagiria. Então, se alguém vem contra mim, se alguém tenta alguma coisa contra mim, eu preciso agir e reagir como Jesus Cristo reagiria. Nós não precisamos de uma transformação apenas com a nossa força. Nós precisamos de uma transformação que Deus se revela. Deus quer se revelar a você, querido. Deus quer se revelar a você, querido. Só que Deus não se revela em lugares impróprios. Pega essa. Deus não se revela em lugares impróprios. Deus não se revela para quem não quer dar ouvidos. Deus não se revela para quem não quer escutar. Deus não se revela para quem não quer mudar. Não sei o que é isso não, mas está tranquilo. Deixa eu falar uma coisa para você, pegue isso no teu coração. Você vai cear agora. Mas tem muito tempo que você não sente o Espírito Santo de Deus dentro de você. Tem muito tempo que você não escuta a voz de Deus. Você precisa se posicionar. Deus se revela a quem está disposto a mudar. E se o Espírito Santo tem lhe exigido algumas coisas, algumas pessoas aqui estão vivendo isso. Se o Espírito Santo tem lhe exigido algumas coisas, que aos olhos humanos são perdas, saiba, Ele tem coisas maiores para você. E eu quero que você seja profeta na vida do teu irmão. Fala assim, olha, Deus tem coisa melhor para você. Fala para ele, o novo só chega quando o velho sai. Fala para ele. Fala para ele, está disposto a abrir mão? Porque Deus quer se revelar de uma forma poderosa hoje. Mas Ele quer continuar se revelando amanhã. E terça, e quarta, e quinta, e depois, e depois. Só que você precisa entender isso. Que buscar uma revelação é uma necessidade urgente. A revelação ela vem antes da posição. Quando Deus se revela, eu me posiciono. E eu respondo a Deus como preciso responder. Como eu ajo como Deus quer que eu age. Ele me exalta. Está aí um segredo para você que quer melhorar. Para que você quer prosperar. Se predispõe a fazer aquilo que Deus te convidou a fazer. Porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Ele é diferente de alguns patrões que você trabalha pra caramba e ele nunca reconhece que você trabalhou bem. Ele é diferente de algumas pessoas que você faz tudo por ele, que você se esforça para ele ficar bem e ela nunca reconhece que você fez. Deus é diferente. Uma vez que você seguir os planos de Deus, a Bíblia vai dizer que as bênçãos te alcançarão. E eu quero profetizar nesta noite que um batalhão de servos de Deus serão alcançados com as bênçãos dele hoje. Você faz parte desse batalhão, querido.
Só que a revelação de Jesus Cristo não é apenas um evento. A revelação de Deus não é apenas um momento. Não é uma experiência que você viveu apenas no encontro, não. A revelação de Deus é contínua. Diga para o seu irmão assim: será que é meu microfone? Será que é meu fone? Desliguei. A revelação de Deus não é uma revelação, não é uma coisa que acontece em tempos apropriados, não. Deus quer se revelar hoje para você. Coincidentemente, esse é o melhor lugar. Mas pessoas vão receber uma revelação de Deus amanhã. Talvez lavando a louça. Talvez com as mãos sujas do trabalho, da lida. Talvez dentro de uma condução ou no banco escolar. Eu profetizo que Deus vai se revelar para você de uma maneira poderosa a partir de hoje. Deus vai fazer, eu sinto isso na minha alma. Deus vai se mostrar de uma maneira tão forte, tão límpida e tão clara, para você vai dizer assim: ei, eu reconheço isso, eu reconheço essa voz, eu sei o que está acontecendo, é Deus se revelando a mim. Mas se prepare, querido, que talvez essa revelação seja abra mão. Para a esquerda e você quer ir para a direita. Talvez a revelação de Deus seja se cale e você quer falar, quer devolver. Talvez a revelação de Deus seja acalma e você quer resolver do seu jeito. Mas uma coisa eu sei: o Espírito do Senhor Jeová, Ele vai se revelar a você de uma maneira poderosa. Para a gente terminar, obedecer a Deus tem consequências. Diga para o teu irmão assim: obedecer a Deus tem consequências. O 4. Daniel 4 vai dizer que... Daniel 3 vai dizer que alguns... É o 4, filho. Alguns... Já pulei esse. Isso. Algumas pessoas tentaram contra Daniel. E armaram contra Daniel. Porque percebiam que em Daniel havia um espírito excelente. E eles fizeram o rei fazer um edito, e o edito era para que só pudessem adorar a estátua. E Daniel mais uma vez decide se posicionar. E aí Daniel ora ao Deus dos deuses. E eles entregam Daniel. E Daniel agora precisa tomar uma atitude. Daniel agora precisa entender que ele não pode abrir mão daquilo que que Deus tem para ele. Eu quero dizer uma coisa para você: existem coisas que você vai precisar ser homem com H e M e mulher com M de verdade. Deus vai cobrar coisas de você que você vai precisar dizer assim: olha, não, é assim porque é assim. É assim porque é assim. Quando você assume as consequências de obedecer a Deus, Deus garante os livramentos. Escute isso. Até hoje a gente veio tentando se ajustar, se moldar ao mundo, meio igreja, meio mundo. Deus está nos chamando hoje a me obedeça. Porque quem cuida de você sou eu. Porque quem determina a direção sou eu. Daniel tem uma oportunidade, mais uma vez, de falar ao rei, dar uma interpretação ao rei. Está no capítulo 4, versículo 24. E ele vai dizer assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás como animais selvagens, comerás capim como boi, e te molharás como orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, os que dá e o que quer. Daniel está na frente do rei, e ele dá o real significado do sonho. Não era um significado fácil.
mas era verdade. Daniel não teve medo de perder o cargo por falar a verdade. O compromisso de Daniel não era com o rei, era com Deus. Pega essa daqui, querido. Com quem é o seu compromisso? Está mudando o discurso? Porque o seu compromisso não é com Deus? Está caminhando com quem sabe que está indo para a perdição, porque seu compromisso não é com Deus? A pergunta que eu te faço nessa noite é: com quem é o seu compromisso? Teve uma vez que uma pessoa falou assim para mim: olha só, pastor, isso aqui é a atitude de uma pessoa que está na igreja, que está na de prainha, me mostrando uns prints, né? Isso aqui é a atitude de quem está... Eu olhei e falei: de verdade, não é não. Mas uma coisa eu posso dizer para você, querido. Igualzinho a mim, igual a você, ele está sendo moldado. A atitude não é. Mas se ele se mantiver na igreja, ele ainda vai dar muita orgulho para Deus. Pastor, está passando pano? Não, estou dizendo o seguinte: existem coisas que são abomináveis, erradas, mas independente do que você tenha feito, do que você tenha praticado, você tenha vivido, se continuar aqui, tem restauração. E eu prego a uma igreja, eu ensino a uma igreja que precisa abraçar, que precisa amar, mas precisa dar um peteleco assim e falar: ó, mas muda de vida, abençoar. Essa é a igreja. Daniel tinha um compromisso com Deus. Ele sabia que o que ele estava falando ia contra o rei, mas como coragem não é ausência de medo, mas disposição para enfrentar, Daniel falou com coragem, porque sabia que quem garantia ele era o Senhor. Existem pessoas que precisam ouvir verdades da sua boca, e o Espírito Santo está trazendo elas da sua memória agora. Existem pessoas que você precisa pedir perdão, e na seguinte forma: desculpa, até hoje você conheceu uma pessoa que não tinha compromisso com Deus, perdão por não ser um discípulo de Jesus Cristo genuíno, foi mal. Eu prometo, a partir de hoje, começar a tentar resplandecer a glória do Deus que eu sirvo. Existem pessoas que precisam ouvir de alguns aqui: olha, desculpa, eu errei com você, eu vacilei com você, e eu entendo que você está chateado comigo, mas não olha para o meu erro não, olha para quem está te pedindo perdão agora e está dizendo que vai procurar acertar a partir de então. Existem pessoas que estão ávidos, ansiosos para ouvir da sua boca: foi mal. Mas pastor, se eu fizer isso, eu vou mostrar que eu estava errado. Que seja, mas que você seja um representante de Deus, que a próxima vez que você encontrar com essa pessoa, ela possa olhar para você: é vacilão, mas me pediu perdão, tem alguma coisa boa ali dentro. A próxima vez que ele encontrar com você: olha, até ontem eu não acreditava que ele era crente não, mas ele tomou uma atitude que só pessoas nobres tomam, que é reconhecer. Daniel, cheio de coragem e cheio de disposição, obedeceu a Deus. E essa obediência não lhe custou a vida. Olha para o teu irmão e fala assim: obedecer a Deus não vai lhe custar a vida. Talvez lhe custe amigos, talvez lhe custe oportunidades, talvez lhe custe condição, mas a vida não vai lhe custar, porque a sua vida não pertence a você. O apóstolo diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em você. É Cristo de verdade? Quer ver? Apaga as luzes aí. Apaga, geral. Isso.
Se você, o Espírito Santo falou com você, lembrou você de pessoas que precisam ouvir, pessoas que precisam ser restauradas por você, a partir de um pedido de perdão, a partir de um pedido de reconhecimento, coloque a mão no coração. Eu quero orar para que você receba essa capacidade. Mandei apagar porque ninguém não importa para ninguém isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu mandei apagar o negocinho. É por causa da transmissão, eu sei. Mas eu quero que você corra a sua cabeça. Se você sabe que alguém no mundo espiritual está sendo travada porque você não tem dado, nem tem tomado uma atitude de uma pessoa que é transformada por Deus, a minha oração agora é que você receba capacitação do céu para fazer isso o mais rápido possível. E eu sei que nesse momento a alma diz assim: ela não merece, ele não merece. A gente está falando da coragem de Daniel, e eu quero pedir nessa noite, Espírito Santo, que a mesma coragem que Daniel carregava para falar a verdade em teu nome, alcance a vida dessas pessoas que estão reconhecendo agora que precisam ser canais da tua bênção. Que a boca deles não seja travada, que a mente dele não seja minada, e que um poder restaurador e transformador para a vida daqueles que eles precisam comunicar perdão, aceitação, sejam agora no nome de Jesus, no nome de Jesus liberados. Receba aí agora capacidade para olhar e não mais se sentir ofendido. Receba agora capacidade para olhar e não se sentir diminuído pela atitude que você vai tomar. Que todo principado de ofensa, Senhor, seja dispersado agora. Que todo principado de ofensa, que todo ofendido seja perdoado assim como fomos perdoados. Que seja real a capacidade de ministrar sobre a vida de alguém. Assim, perdoa as nossas dívidas, assim como somos perdoados. Libera nessa noite, ó Deus, uma coragem para ajustar os trilhos. Para colocar no plumo emoções, para colocar no plumo sensações, para trazer na autoridade do nome de Jesus sobre a vida de cada filho, Deus, que reconhece, coragem para viver uma vida olhando para cima, olhando para o alto, coragem para dizer não, coragem para dizer amém, coragem para viver em tudo que Deus tem. Se você recebeu isso, querido, eu queria que você ficasse de pé. Mantenha seus olhos fechados. O Espírito Santo fala ao meu coração aqui. Existem pessoas que se sentem ofendidas, que estão se sentindo ofendidas pelas lembranças. Seja livre agora de todo sentimento de ofensa. Não abra o seu olho, não se desconcerte. Não se desconecte.
Existe uma ação de Deus, do Espírito Santo, que está lavando algumas pessoas aqui hoje. Você é peregrino, querido. Você não é dessa terra, por isso que você não pode achar que vai ficar aqui para o resto da vida, porque não é o nosso chamado ficar aqui para o resto da vida. Não é o nosso chamado. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Que as críticas que você vai receber por conta dessa atitude serão transformadas em galardão. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Profeta isso aqui, não sei, não é o final da minha mensagem, mas eu vou aqui, se o Espírito... Que você está num lugar que te prepara para viver no céu, e não tem como viver no céu carregando tanto ódio, carregando tanta dor, carregando tanta tristeza. Não tem como viver no céu com medo de amanhã. Seja livre. Repita comigo bem baixinho aí. Bem baixinho, isso é bem íntimo. Eu recebo liberdade para caminhar na direção do céu. Nada e ninguém pode servir como embaraço para este objetivo. Seja aliviado nas suas bagagens.